Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Vamos dar sequência aqui na nossa revisão, beleza? O próximo slide aqui, ó, ele mostra aqui, ó, um print, né? Um exemplo da função somar sem parâmetros, né? Então, olha lá, programa, né? Ó, abriu aqui, ó, o programa, olha lá, função início, e eu chamei a função somar aqui e chamei a função somar aqui, ó. É, Aqui são as duas chamadas, né? Olha lá, primeira chamada e segunda chamada, mas a declaração dela está aqui, ó. Olha lá, ó. Função somar, escreva. Soma dois pontos, né? 2 mais 2 barra n para ele quebrar, né? Ó. Então, quando eu chamo ela aqui, ó, ela dá uma saída aqui, ó, soma 4, ó. Quando eu chamo ela aqui de novo, ó, ela dá de novo a saída aqui, soma 4. Ó. Eu poderia chamar a terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª vez, né? E o que vai acontecer? Sempre vai aparecer 2 mais 2, que vai dar 4, né? Por quê? Ó, é exemplo de uma função de somar sem parâmetros, beleza? Vamos dar sequência aqui agora. Ó. Nesse caso agora aqui, ó, eu reescrevi, ó, a função somar. Ó. Então tá lá, ó, função somar, aqui a partir da linha 16, né? Ó, função somar inteiro número 1, vírgula, inteiro número 2. Observa, ó, o inteiro número 1 é o primeiro parâmetro da função somar, né? E o inteiro número 2 é o segundo parâmetro da função somar. Número 1 e número 2 são parâmetros, mas eles são o que também? São variáveis. Variáveis locais do tipo inteiro. Locais porque eles só existem dentro da função somar. Se eu chamar o número 1 fora da função somar e o número 2 fora da função somar nesse código aqui, ó, fora seria o quê? Ó? A chaves que abre aqui e fecha aqui. Ó. Qualquer lugar fora desse par de chaves da função somar, eu vou ter um erro. Ele vai dizer que eu estou chamando uma variável que não existe. Né? Por quê? Porque elas foram criadas dentro da função somar, nos parênteses, que são o cabeçalho de parâmetros da função somar. E aí tem um escreva aqui, ó, soma 2 pontos, vírgula, número 1 variável local, mais número 2, variável local, vírgula barra n, para ele fazer a quebra de linha. Quando eu faço a primeira chamada aqui, ó, da função somar, eu passei ali, ó, 2,2. Na segunda chamada ó, de somar, eu passo 10,5. Então aqui, cada vez que eu chamar a função somar, eu posso informar dois novos valores. Nenhuma novidade para gente, isso já foi feito, né? E eu tenho as minhas saídas aqui, ó. A primeira saída da primeira chamada dá 4, ó. 2 mais 2 igual a 4. E a segunda dá 15, ó. 10 mais 5 é 15, beleza? Certo? Sem nenhuma grande novidade aqui para nós, né? Isso acontece por quê? Porque nesse caso aqui, tudo ocorreu como nós esperamos, porque está tudo bonitinho aqui, cada um no seu lugar, fazendo o seu trabalho, né? Certo? Vamos dar sequência. Aqui tem um exemplo ó, de escopo, né? Ó. Então, olha só, a parte branca aqui, ó, ela é o quê? Ela é o meu programa, ó, que abre aqui na linha 1 e fecha lá embaixo na linha 19, ó. Dentro do meu programa, eu tenho o escopo da função de início, ó, que é esse quadrado azul, né? Então tá aqui, ó, a função início ó, abre na 3 e fecha aqui e termina aqui na 12. É isso mesmo, ó, tá? E dentro dela eu chamo somar e somar, né? Ó, olha lá, ó. Chamada 1, somar, passei o 2 e o 2, ó. Olha lá, passei o 2 e o 2. E chamada 2, somar, passei o 10 e o 5, ó. Olha lá, passei o 10 e o 5, ó. Quando eu faço aqui a chamada 1, somar 2 e 2, ó, eu tenho a passagem de parâmetros, ó. O primeiro valor recebe 2, aqui. O segundo valor recebe 2. E internamente, ó, esse escopo aqui, ó, é da função somar, que exige um inteiro de 1, que é esse primeiro valor, e um inteiro de 2, que é esse segundo valor aqui. Ó. Parâmetros recebidos. Ó. Número 1, local, recebe 2. Número 2, local, recebe 2. E eu tenho uma saída aqui. Ó. Escreva, soma 2 mais 2 barra n e sai lá fora, soma 4. Né? Ele deu uma saída para mim aqui. Ó. A mesma coisa aqui na segunda chamada de soma. Né? Lá, valor 10 e valor 5. Ó lá, parâmetros recebidos. Número 1, local 10. Número 2, local 5. E a saída aqui, né, conforme esperado aí. Belezinha? Show de bola? Vamos para a próxima aqui, ó. Então, nós temos aí o conceito de escopo de variáveis, né? Se a gente voltar aqui na imagem, ó,
eu tenho a palavra escopo aqui e a palavra escopo aqui, ó. Então, o que, que ele quer dizer com essa palavra escopo? Né? Vamos dar uma olhada lá. É o campo de visão, o escopo que determina em quais partes do seu código uma variável é visível e pode ser utilizada. Né? É a regra que diz quem pode ver e quem pode mexer nessa variável. Né? Então eu tenho um escopo global, público, né? Ó. Onde que ele nasce? É declarada fora de qualquer função, geralmente no topo do código. Então aqui, ó, seria declarado na parte branca, né? Ó, em algum lugar na parte branca. Não poderia ser dentro da função início, nem dentro da função somar, porque aí o escopo é local, né? Visibilidade pode ser acessada e modificada por qualquer função do programa. E você deve estar pensando, pô, isso é muito bom, né, professor? Vamos dar sequência aqui que nós vamos ver que nem sempre. Tempo de vida existe durante toda a execução do programa. Ou seja, ela ocupa a memória o tempo todo. Pô, professor, é só vantagem, né? Vamos ver aqui, ó, risco. Qualquer parte do código pode alterar o seu valor. Se ela é global, eu posso acessar a variável de qualquer local, né? O escopo dela é a parte branca. Então eu posso acessar na parte branca, na parte azul que está dentro da parte branca e na parte verde que está dentro da parte branca. E aí pode acontecer o quê? Ó? Por eu poder mudar o valor dela em qualquer lugar, eu posso mudar sem querer num lugar que não deveria ser mudado, e aí eu vou ter um bug bem difícil de rastrear e bem difícil de consertar. Eu vejo muita gente, principalmente aluno, a galera mais novata quando está começando, declara tudo global, começa a pipocar um monte de bug e a galera não consegue achar porque tá alterando o valor de variável global onde não deveria alterar. Essa é a vantagem de você separar, né? Deixar cada um no seu escopo, né? Certo? Que é o que a gente chama de escopo local ou de escopo privado, né? Onde que ela nasce? É declarada dentro de uma função ou de um bloco de código. A função é um bloco de código, né? Então, olha lá, que nem aqui, ó. Eu declarei, ó, aqui, ó, função somar, inteiro número 1, inteiro número 2. O escopo dela, então, ela é local, né? Então, o escopo dela é a parte verde aqui, ó, que é a minha função, né? Se eu olhar no código lá, é o que nós falamos, né? Ó, só existe da hora que a chave da função somar abre até a hora que a chave da função somar fecha. É o escopo dela, é o nível de existência dela, beleza? Certo? Visibilidade, né? Só é enxergada dentro daquela função específica. O resto do programa nem sabe que aquela função existe. O tempo de vida, ela é temporária, né? Quando a função termina, né? Quando a função roda a última linha de código dela, ela é destruída, ela é removida da memória RAM. E nesse momento, todas as variáveis de escopo local dela vão embora também, né? E nós chamamos isso de isolamento de nomes, né? Graças ao escopo local, eu posso, se eu quiser, criar variáveis com o mesmo nome, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter uma variável contador na função A e outra variável contador na função B. Só para a gente entender, ó, eu poderia... Opa, foi mal. Eu poderia, ó, criar uma variável número 1 dentro da função somar e poderia criar uma variável número 1 dentro da função início. Elas não vão se estranhar porque elas estão em locais diferentes, né? Certo? Apesar de que eu chamo a função somar dentro da função início também. Mas, se você lembra do nosso programa lá da coisa calculadora, nós usamos número 1 e número 2 dentro de todas as funções como parâmetro, né? A função de somar tem número 1, número 2. A função de subtrair tem número 1, número 2. A de multiplicação, a de divisão. E elas não se estranham porque, apesar do mesmo nome, cada variável número 1, número 2 existe exclusivamente dentro da própria função lá, né? Certo? Então, a gente chama isso de isolamento de nomes, né? Certo? Muito bem. Olha só, temos um exemplo aqui, né? Ó, eu criei aqui, ó, um programa, né? Ó, olha lá. Função início, ó, inteiro número 1 igual a 0, inteiro número 2 igual a 0. Aí eu falo aqui, ó, que o inteiro número 1 recebe 8 e que o inteiro número 2 recebe 2. Eu chamei somar aqui, ó, e passei número 1 e número 2, ó. A função somar tá aqui, ó. Olha lá, ó, inteiro número 1 e inteiro número 2. Esses dois inteiros aqui, ó, 1 e 2, ó, número 1 e 2, pertencem a quem? A início, enquanto esse número 1
e esse é número 2, pertence à função somar. Nesse momento aqui que eu chamo ó, o somar número 1 e o somar número 2, o que ele faz, na verdade, é o quê? Ó? O número 1 de início passa uma cópia do seu valor para o número 1 de soma, né? E o número 2 de início passa uma cópia do seu valor para o número 2. Elas continuam sendo coisas completamente separadas, né? Certo? E a mesma coisa aqui, né? Ó. O número 1 recebeu 3, o número 2 recebeu 3, eu faço uma nova chamada e eu tenho novamente a passagem de valores ali. Ó, né? Olha lá, somar deu 10, 8 mais 2 é 10, e somar deu 6, 3 mais 3 é 6, não é isso? Se eu passar para a próxima aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui, ó, novamente a parte branca é o programa, né? Ó, certo? Escopo, início, olha lá. Inteiro número 1 igual a 8, inteiro número 2 igual a 8. Ó. Eu faço uma chamada, faltou seta aqui, mas tudo bem, ele passa lá valor 8 e valor 2, ó, que passa uma cópia para essas locais aqui. Ó. Então, essas variáveis passam cópias para essas locais aqui. Ó. E a mesma coisa acontece aqui, ó, né? Tem umas setas a mais ali e tal, enfim, né? Dá para entender aí, né? Ó. E eu tenho as minhas respectivas saídas ali. Belezinha, galera? Certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um exemplo de variável global, ó. Eu mudei um pouco o código, né? E olha só, inteiro resultado, né? Ó, certo? Olha lá, inteiro resultado. E eu tenho aqui, ó, função início. E aqui embaixo eu tenho a função somar, ó. Observa, a inteiro resultado foi declarada no corpo do meu programa. O programa começa na linha 2, ó, certo? Ele vai até a 35. A função início começa na linha 7 e vai até a linha 27, ó. Enquanto a função somar começa na 30 e vai até a 33. Observa, inteiro resultado foi declarado no corpo de programa, né? Ó. Ele não está dentro de início nem dentro de somar, ele está um nível acima, né? Então a variável resultado pode ser acessada na função início e na função somar. Se você olhar aqui, ó, a função somar, ó, tá assim, ó, função, ela retorna um valor inteiro, lembra, né? Que eu posso colocar o tipo, né, antes do nome e ele vai fazer um retorno de dado para mim, né? E aí eu tenho aqui, ó, o nome somar, o parâmetro inteiro número 1, vírgula inteiro número 2. Ó. Olha aqui, ó, resultado é igual ao número 1 mais número 2. Quando eu chamo resultado aqui, ó, nota, a palavra resultado não existe em nenhum lugar dentro de inteiro. Né? Como a palavra resultado não existe em nenhum lugar dentro da função início. O único lugar que a palavra resultado existe é na declaração da variável inteiro no corpo do programa. Como ela está um nível acima da variável somar, a variável somar enxerga ela, porque elas habitam o mesmo nível, né? Então, quando eu falo resultado recebe o número 1 mais número 2, eu estou falando o quê? Ó? A variável global resultado, dentro da função somar, recebe o valor, né, do parâmetro local de somar número 1 mais o parâmetro da variável local de somar número 2. Aí eu dou um retorne resultado, ó. Então eu venho aqui, ó, início, lá, int número 1, 0, int número 2, 0. Lembrando, número 1, número 2 de início não tem nada a ver com o número 1, número 2 de somar, porque são escopos diferentes, né? Eles estão no mesmo nível, então o que tem dentro de um não é enxergado dentro do outro, né? Número 1 recebe 8, número 2 recebe 2, dá início. Fiz aqui um escreva, soma 2 pontos, vírgula, chamei o somar, número 1 mais número 2, e a saída que eu vejo aqui, soma 10, é o retorne resultado. A mesma coisa para 3 e 3 aqui, certo? Tem uma imagem aqui, ó, que é um pouco complexa, mas ela ajuda a gente, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. O retângulo branco é o programa, não é isso? Ó? Olha aqui, ó. Escopo global do programa, ó, variável global, inteiro, resultado, ó, certo? E eu tenho aqui, ó, variáveis, função início, ó, variáveis locais, ó, declaração, ó, inteiro, número 1 igual a 0, inteiro, número 2 igual a 0, ó, atribuição, número 1 igual a 8, 2 igual a 8, nota, do verde, ó, chamada da função soma passou ali, ó, o 8 e o 2, que é o número 1 e o número 2, ó.
para o número 1 e o número 2 da função somar. Fez o cálculo e olha só, o cálculo, ó, retorna, né, ó, ele guarda onde? Lá em global, ó, lá na coisa resultado. E a mesma coisa é feita aqui, belezinha? Certo, galerinha? É isso, então vamos dar uma olhada aqui. Então aqui, ó, só para a gente poder matar de vez aqui, ó, a questão da passagem de parâmetro por valor, né? Quando eu faço a passagem de parâmetro por valor, é uma cópia do valor original que é passada para o parâmetro da minha variável local, da minha função, né? E o por referência é o endereço de memória onde o valor é passado para o parâmetro armazenado. Eita, professor, complicou mais ainda, né? Vamos lá. Pensa assim, ó. A parâmetro por valor, a variável que está fora da função passa uma cópia do valor para a variável que está dentro da função, beleza? E a passagem por referência, a variável que está fora não passa o valor de uma cópia, ela passa, na verdade, o endereço de memória dela, dizendo assim, ó, o meu endereço de memória é esse aqui. Se você alterar aí dentro, altera no meu endereço de memória também, beleza? Isso vai ficar mais claro na hora que a gente fizer o código, beleza? Certo? Eu acho que um dos motivos pelos quais ninguém mais aborda isso é porque é chatinho de explicar mesmo, tá? Mas a gente vai fazer junto aqui e vai ficar claro para vocês, beleza? É isso aí, galera. Eu vou mandar um novo vídeo aí, que esse aqui ficou bem grande, 15 minutos, mas não teve como fugir, beleza? Até a próxima aí.